Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que tirar um curso superior gera ganhos salariais significativos, mas implica custos para as famílias acima da média europeia, num quadro de fraco investimento público. Neste Da Capa à Contra Capa, convidamos Luís Catela Nunes, o coordenador do estudo Ensino Superior e Emprego Jovem em Portugal, para refletir sobre os resultados deste Policy Paper com Luís Loures, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso estúdio. Vamos falar então sobre este Policy Paper. Luís Catela Nunes, começo por si, ganhamos, acho eu, algum tempo para olhar para algumas das conclusões. Para já, porque é que surge agora este estudo, tendo em conta que vem de uma linhagem, digamos, de policy papers preocupados com a educação? Isto é um fruto de um projeto mais longo sobre a educação em Portugal e sobre os retornos económicos da educação. O primeiro tema foi o ensino profissional no secundário, e este é o segundo tema do estudo, que é o passo seguinte, que é a entrada no ensino superior. E depois o que é que acontece a seguir em termos de percurso, em termos de salário, em termos de empregabilidade. E depois mais à frente o estudo fala ainda, e vamos ter a oportunidade de certeza de falar sobre isso, sobre questões de custo, de benefícios e também de financiamento. Vou ajudá-lo aqui a percorrer o estudo rapidamente. Em linha, aliás, com um debate que nós fizemos anteriormente, quando discutimos o ensino profissional, já na altura encontrávamos esta percentagem de estudantes que estão com o ensino profissional, à volta dos 40%. Aqui, na transição para o ensino superior, também se quer perceber, por um lado, como é a transposição para o ensino superior, por outro lado, a entrada logo no mercado de trabalho. São estas duas dimensões, é isto? Exatamente. A conclusão chegam, então, globalmente? Globalmente, as saídas a seguir ao secundário são as que fazem sentido, em termos dos cursos que os alunos estão a fazer. No secundário há dois tipos de vias. Há a via dos cursos científico-humanísticos, em que os alunos seguem, por exemplo, cursos de ciências, ou de humanidades, artes, ou economia. E a grande parte desses alunos, depois logo que acaba o curso e que acaba o secundário, segue para cursos de licenciatura ou de mestrados integrados, e uma minoria segue para o mercado de trabalho. Depois há outra via que realmente tem vindo a crescer nos últimos anos, e neste momento são 39% dos alunos no secundário que estão a fazer cursos de áreas profissionais, nomeadamente os cursos profissionais, cursos de aprendizagem. Esses cursos são virados precisamente para a colocação no mercado de trabalho. Portanto, a grande parte desses alunos, logo que acaba o secundário, entra no mercado de trabalho. E, portanto, as saídas são as que fazem sentido para os cursos como eles foram montados. Qual é a percentagem daqueles que, enfim, vão logo para o mercado de trabalho, e como é que se distinguem em termos de percentualmente? Em termos de valores assim gerais, vou aqui procurar o meu estudo. A grande parte dos alunos, eu diria que é 1 em 5 alunos dos cursos científico-humanísticos segue para o mercado de trabalho apenas. Portanto, a grande maioria depois vai para o ensino superior. Já no caso dos cursos profissionais, 20% à volta disso vai para cursos superiores. E aqui as escolhas dos cursos superiores, de quem está nos cursos profissionais, há aqui duas vertentes. Para além das licenciaturas, há também uns cursos que são oferecidos, sobretudo nos politécnicos, que são os cursos de curta duração, chamados os TESP, cursos TESP, que são cursos também muito virados para o tecido empresarial, com grande aplicação prática. E, portanto, é também uma via de saída dos alunos do curso profissional. São 6% do total de novos diplomados, segundo aqui o estudo que surge. Hoje em dia, 6% dos diplomados, de todos os diplomados do ensino superior, 6% são dos TESP. A grande maioria são licenciados, depois a seguir os mestres, e os TEPs, enfim, ainda é uma pequena percentagem, mas já representam bastante alunos. No estudo pode ler-se que a ligeira quebra na percentagem de novos licenciados reflete esta criação destes cursos. Sim. Umas coisas estão ligadas aqui, não é? Estes cursos TESP foram criados há relativamente pouco tempo.
e houve uma procura, na altura que foi bastante crescente, sobretudo de alunos dos cursos profissionais, para esses cursos TESPs. Portanto, de certa maneira, houve aqui uma transferência de alunos que antes seguiam licenciaturas, agora estão a seguir estes cursos, ou entram nestes cursos de curta duração, que são só 2 anos, não é? Exatamente. E não atribuem um grau académico? Não, estes cursos não dão um grau, ou seja, o grau de licenciatura é um grau que exige um curso de 3 anos. Estes cursos têm apenas 2 anos, mas dá uma certificação profissional que está associada a esse curso, que é um curso superior. Mais à frente vamos falar dos salários. Ainda antes de passar aqui a Luís Loures, há aqui... Gostava de ir à comparação internacional. Há alguns maus exemplos que os autores do estudo costumam sublinhar, nomeadamente o caso italiano, e alguns bons exemplos do caso, por exemplo, da Eslovénia. Quer explicar aos nossos ouvintes o que é bom e o que é mau nos exemplos a seguir aqui? Sim. Nós olhamos para alguns exemplos de outros países, parecidos com Portugal, em termos do peso do secundário profissional. Olhamos para vários países, alguns deles até têm uma percentagem de alunos nos cursos profissionais no secundário até superior a Portugal, e fomos ver como é que esses países, muitos desses países para que nós olhamos são países que, apesar de muitos alunos estarem nesses cursos profissionais e, portanto, vão seguir, a seguir a acabar o curso, vão entrar no mercado de trabalho, como é que explicamos que muitos desses países consigam ter taxas de escolaridade no ensino superior ainda iguais ou ainda maiores do que Portugal? Portanto, foi um bocadinho explorar o que é que outros países fazem. Exemplos, por exemplo, como a Eslovénia e outros países, são países em que existem uma oferta de cursos do ensino superior adequada e pensada para os alunos que saem dos cursos secundários profissionais. Portanto, nomeadamente cursos de ciclo curto, por exemplo, os 2 anos, que em Portugal se chamam os TESP, mas também licenciaturas, chamadas licenciaturas profissionalizantes, muitas delas oferecidas também pelos institutos politécnicos. Portanto, muitos desses alunos que saem dos cursos profissionais no secundário, é uma percentagem muito grande que segue para esses cursos superiores. E assim conseguem atingir uma escolaridade no ensino superior muito alta. Mas depois também há outros exemplos, também que eu diria que são bons, que são países, sobretudo no norte da Europa, como por exemplo a Suécia, ou Suíça, ou Noruega, em que a percentagem de alunos que depois de acabar o secundário vai trabalhar é enorme. Sobretudo nos cursos profissionais. E ficamos um bocadinho a pensar, então como é que, se nesses países só 5% dos alunos do curso profissional é que vão para ensino superior, logo a seguir, como é que eles depois conseguem ter uma escolaridade tão alta, muito maior que Portugal? E a explicação é que os alunos depois regressam ao ensino superior. É o regresso da questão, não é? Chegam mais tarde ao ensino superior. Em Portugal, qual é a percentagem dos que regressam, portanto? A idade média de entrada no ensino superior em Portugal anda à volta dos 20 anos. Mas há outros países em que a média de entrada é 22, 23, 24 e até 25 anos. O que implica um regresso, mesmo tendo começado eventualmente uma atividade profissional, é isso? Exatamente, é isso. Há muitos países em que os alunos fazem uma pausa uma pausa não é para tirar férias, pausa para trabalhar. Não quer dizer que muitos alunos que não façam pausas e fazem às vezes o que se chama o gap year, que é muito popular em alguns países. Mas há muitos países que quando saem do ensino profissional vão imediatamente trabalhar, mas já pensando em regressar ao ensino superior. O mau exemplo, tinha falado do mau exemplo. A Itália. Exatamente, a Itália. A Itália também, em termos de alunos no profissional, não é muito diferente de Portugal. Tem uma taxa de transição para o ensino superior a partir do profissional bastante alta, até maior que Portugal. Mas depois o que acontece é que o insucesso escolar no ensino superior é muito alto. Os alunos, quando chegam aos cursos no ensino superior, os vindos do profissional, muitos deles acabam por desistir e não completar os cursos. Porquê? A razão é muito simples. Os cursos de ensino superior italianos não têm vias ou não têm modalidades pensadas para esses alunos. Portanto, os alunos dos cursos profissionais acabam por entrar em percursos e em licenciaturas muito académicas. Na Itália também não existem os cursos de duração curta, apenas licenciaturas mais académicas, e realmente depois acabam por ter uma taxa de sucesso alta,
a percentagem da população jovem que tem ensino superior é das mais baixas da Europa, na Itália. Certo. Mais à frente vamos falar sobre a questão específica da empregabilidade e depois dos salários, sendo que não é fácil, Luís Louros, bem-vindo, responder se calhar à minha pergunta sem tocar nos outros tópicos, mas tem a ver exatamente com esta nova realidade, cursos técnicos superiores profissionais, a questão dos politécnicos neste contexto é muito relevante. Apesar da preocupação com os números agregados ou algumas nuvens negras, não sei, sobre os números agregados de novos diplomados, a verdade é que há aqui um caminho que está a começar a ser feito, é isso, diria? Estes 6% vão explodir? Sim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu diria que sim, eu diria que quando nós estamos a olhar, não nos podemos esquecer que estas formações foram introduzidas em Portugal a nível experimental 2013-2014. Nós estamos a falar de cursos relativamente recentes, pouco mais de 10 anos, e que tem havido um crescimento muito significativo, não só naquela que é a procura destes cursos, mas também do número de ofertas disponíveis nas diferentes instituições. Um número que seguramente vai aumentar. Foi aprovado há relativamente pouco tempo na Assembleia da República o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, que prevê que também as universidades, neste caso não politécnicas, possam ministrar estas formações. E eu acredito que isso vai também ampliar-se de forma significativa esta questão do ingresso. Porque a verdade é que quando nós olhamos para os CETESPs, eles são não só utilizados por alunos que vêm do profissional, mas também são muito utilizados por alunos que concluem o 12º ano, mas que não têm, por exemplo, positiva numa prova de ingresso específica. Não é? O aluno conclui o 12º ano e pode concorrer a um CETESP, mas não pode concorrer à licenciatura A, B ou C porque tem aquela prova específica de ingresso. Isso também faz com que os principais alunos, isto depois varia muito de região para região, mas que os principais alunos que entram nestes cursos sejam alunos ou, como referiu e bem, que venham do profissional, ou os que vêm do ensino, digamos, neste caso científico ou humanístico, que sejam alunos que por algum motivo não falham o ingresso na licenciatura que desejavam. Mas isto depois tem aqui alguns aspectos que se calhar são muito específicos ou muito detalhados, mas que importa perceber. Por exemplo, quando nós fizemos a questão de introduzir os CETESPs, eles, naquele que é o nível de qualificação, por parte da ANCAP, eles estão como nível 5. Têm um nível exatamente igual aos CETES, aos antigos cursos de especialização tecnológica. Mas depois, na verdade, eles não são iguais aos CETES. Implicam uma formação muito mais específica, muito mais longa no tempo, não são cursos de 1 ano, são cursos de 2, e obrigam a que o aluno tenha efetivamente para ingressar o 12º ano concluído. E isto depois, ao nível daquela que é também a procura, se nós formos olhar para o aluno, como disse bem, estes cursos não atribuem um grau ou um diploma, não é? E por isso, não atribuindo um grau académico, temos uma taxa depois de progressão para as licenciaturas que eu diria que está muito ligada àquela que é a situação de emprego do país. Se nós olharmos, por exemplo, os dados em 2017, 58% dos alunos que terminavam o CETESP ingressavam numa licenciatura logo de seguida, ou seja, usavam o CETESP como uma forma de ingresso na licenciatura, pois há vagas específicas nas licenciaturas para titulares neste caso, diploma de especialização tecnológica, neste caso é titulares de curso de especialização superior. O diploma tem assim um nome esquisito, profissional, não é? Superior profissional, é isso. E por isso, há vagas específicas para estes alunos, e havia muitos alunos que entravam no ensino superior por esta via. Faziam um CETESP, depois há até uma vantagem que tem algumas acreditações em algumas licenciaturas que são de sequência, e por isso havia este caminho. Esses 58% de alunos que terminavam o CETESP e ingressavam numa licenciatura. Okay. Ou seja, 58% dos alunos que terminavam o CETESP continuavam no ensino superior. Não iam, efetivamente, preencher o gap para a qual as formações, nestes casos, estes ciclos curtos, foram criados. Certo. São formações muito próximas do tecido empresarial, efetuadas muitas vezes em grande proximidade com as empresas, onde o aluno estagia na empresa. Há um dos 4 semestres, ou seja, 1/4 do curso é a formação em contexto de trabalho, e por isso os alunos utilizavam esta forma como forma de ingresso na licenciatura. Foi em 2017, e agora?
os números melhoraram, temos uma situação quase de pleno emprego, o que também tem aqui um impacto significativo, e em 2023, que são os últimos dados que temos, 48% dos alunos seguem do CETESP, ou seja, conclui o CETESP, seguem uma licenciatura. Temos aqui uma redução de 10 pontos percentuais, mas eu diria que ainda estamos longe daquele que era o objetivo inicial destas formações, que eram formações curtas, muito específicas, para preparar profissionais altamente qualificados para coisas para áreas muito específicas do conhecimento. Certo. Não é? E por isso, quando olhamos para este processo, e eu acho que isto é um bocadinho meter a foice aqui em seara alheia, mas acho que ninguém vai levar a mal. É isso que queremos também. Mas acho que ninguém vai levar a mal, que é, quando nós olhamos para isto e nós pensamos nos modelos que temos ao nível do ingresso, os CETESP vieram resolver uma falha muito significativa que existe ao nível do ensino profissional, dos alunos do ensino profissional que querem aceder ao ensino superior. Porquê? Porque, primeiro, desde logo, a forma como nós concebemos o ensino profissional. Não é? Contrariamente a outros países e outros bons exemplos que temos na Europa, há vários bons exemplos do ensino profissional. Está a olhar para a Alemanha? Estou a olhar para a Alemanha, posso olhar para a Suíça. Há vários bons exemplos do ensino profissional ao nível do secundário. E o que nós temos, muitas vezes, de uma forma pragmática, são outros aspectos, que é, nós ainda continuamos, felizmente cada vez menos, a fazer uma divisão ao nível do secundário, que é o aluno que vai para o profissional, é o aluno que se calhar tem menos condições de ensino-aprendizagem, ou que se acha que não tem tanta capacidade para... Um estigma. Exatamente, ainda persiste um bocadinho este estigma. E obviamente que este estigma tenta ser sempre, eu vou dizer... rebatido pelas escolas, não é nada disso, mas persiste. A vocação não é o critério, eu arrisco-me a dizer isto, a vocação não é o critério preferencial para a orientação dos alunos para o profissional ou para a via científica ou humanística. E isto depois, obviamente, traz problemas acrescidos. Aquilo que se deu aqui como mau exemplo de Itália, sim, seria uma questão que nós teríamos que ver também aqui, que é, imaginem, vou dar este exemplo para que o auditório consiga perceber bem. Nós temos uma percentagem de alunos que faz a via científica ou humanística e que vai fazer exame de português ou de matemática, e há uma percentagem muito significativa de alunos que reprovam. E são alunos que tiveram durante 3 anos, eu vou dizer, educação e preparação para aquele momento. Imagino pedir isto a um aluno que no profissional não cursou aquelas matérias, mas depois tem que fazer o exame exatamente igual aos outros que tiveram 3 anos daquela disciplina. Obviamente, se estamos a falar que o sistema já tem este estigma ao início de enviar para o profissional aqueles que acham que estão menos preparados. Se depois ainda os obrigamos a fazer uma avaliação igual aos outros que tiveram 3 anos de preparação, sim, obviamente que os resultados teriam que ser naturalmente maus. Deixe-me ouvir o Luís Catela Nunes comentar o que ouviu, sim, agora sobre este papel dos politécnicos e depois já vamos a outros dados. Talvez tenha aqui uma visão um bocadinho diferente. Eu acho que a aposta do sistema de ensino superior em Portugal deve ser na diversidade e reconhecer que nem todos os estudantes têm aspirações e preparações iguais. Aliás, há alguns inquéritos que são feitos aos alunos do secundário em que se pergunta se eles querem continuar a estudar a seguir a acabar o secundário. E os alunos que estão no profissional, muitos deles dizem que não, querem terminar os estudos, querem ter independência, portanto percebe-se que é um perfil diferente. Também é verdade que a percentagem de alunos que está no profissional, em termos de família, em termos de contexto socioeconómico, também são tipicamente jovens de famílias com pais menos educados. Isso também é verdade. Isso não perpetua um estigma em relação ao ensino profissional desde logo? Claro que sim, só que essas diferenças não vêm do profissional, ou seja, se há diferenças de contexto familiar que depois afetam também o desempenho e as aspirações e as motivações, isso vem muito mais cedo no sistema de ensino. Portanto, se há problemas desaguam na questão dos profissionais, acabam por desaguar. Mas eu acho que a solução não é dizer vamos aqui criar um estigma, não. É preciso, obviamente, intervir muito mais cedo. A intervenção em termos de sucesso e detectar o insucesso escolar tem que ser muito mais cedo.
primeiro. Portanto, o trabalho quando chega ao secundário já é muito tarde para poder resolver questões de equidade. Mas depois a seguir o ensino superior tem que estar preparado para acolher os alunos que querem continuar a estudar e muitos deles podem querer e rentabilizar muito o seu percurso profissional no futuro. 48% depois passam para a licenciatura, como ouvimos aqui. O profissional é muito popular, realmente. Os cursos TESP são muito populares entre os cursos profissionais do secundário, precisamente porque não é preciso passar pelo Concurso Nacional de Exames. Não é preciso fazer exames. Agora, eu acho que será um erro forçar a entrada em licenciaturas mais académicas, havendo dois critérios diferentes. Eu acho que a solução não é, no fundo, facilitar a entrada, acho que a solução é ter vias no superior que são mais adequadas a esses alunos e permitir que esses alunos consigam progredir e aprender e ser mais produtivos no futuro. O ser mais adequado, na sua opinião, tem a ver com a capacidade de entrada mais rápida no mercado de trabalho? Tem já a ver com a questão da empregabilidade a seguir? O que é isso do ser mais adequado? O que é mais adequado? Pensamos numa licenciatura muito académica, em que são exigidas bases, por exemplo, de matemática muito, muito, muito fortes. Sim. Obviamente que um aluno que vem do ensino profissional não fez esse percurso desde o 10º ao 12º, por exemplo, pensando em matemática A, um aluno que faz o secundário, num curso científico-humanístico, por exemplo, em ciências ou na área de economia, fez 3 anos de matemática A e, portanto, está muito mais bem preparado em termos de matemática para fazer um curso mais académico, num curso mais avançado na áreas de engenharia, por exemplo, ou de informática. Alguém que está num percurso profissional, obviamente não tem essa preparação e, portanto, dificilmente, mesmo que facilitemos a entrada desses alunos numa licenciatura mais em que a matemática é muito exigente, obviamente que este é o caso da Itália. Se vamos chamar esses alunos para esse tipo de licenciaturas, eles vão ter um insucesso. A minha visão é que deve haver no profissional superior, e aqui os cursos TESP são um bom exemplo, ter cursos que são adequados e que dão aumentos de produtividade muito alto para os jovens que não seguiram estudos, mas querem voltar mais tarde. Aliás, a idade média dos alunos nestes cursos TESP é mais alta já hoje em dia do que nos outros cursos de licenciatura habituais, através dos quais se chega através do Concurso Nacional de Exames. Portanto, hoje em dia os politécnicos já têm essa atração de alunos mais velhos. Gostava de ouvir sobre esta questão da adequação dos cursos, ainda entrar mais aqui. O professor deu aqui o exemplo da matemática como fator que pode aqui criar alguma perturbação neste tipo de qualificação. Gostava de ouvir sobre isso, até para não cair nos tais maus exemplos que são identificados. Eu agora, obviamente, depois disto vai muito da experiência que cada um de nós tem. Eu posso dar aqui um exemplo muito específico, e até do meu Politécnico. Nós temos dois CTESPs muito específicos, feitos em parceria com empresas estratégicas, para o Politécnico e para a região, que são a nós e a IBM, passando aqui a publicidade. Sim. E foram os programas construídos com essas empresas, os alunos todos fazem formação em contexto de trabalho nessas empresas, a maior parte tem possibilidade de ficar a trabalhar nessas empresas se assim quiser após a conclusão do CTESP, e uma percentagem muito grande, neste caso muito superior até aos 50%, opta por fazer a licenciatura em Engenharia Informática do Politécnico de Porto Alegre. E isso é uma questão que nós não podemos dizer ao aluno não pode. Agora, a questão prática é o que é que as instituições têm que ter. Isto que o professor disse é verdade. Ou seja, o aluno vem menos bem preparado. Mas é normal que venha menos bem preparado. Não teve matemática A durante 3 anos. As instituições o que têm que ter depois é soluções internas para mitigar os efeitos dessa falta de preparação. Por exemplo, nós temos no Politécnico de Porto Alegre apoio a disciplinas-chave, como são a matemática, a química, a física, porque o aluno efetivamente não traz uma preparação tão robusta porque não pode trazer. Ele dedicou 3 anos da sua vida a outra dimensão. Mas depois também estes CTESPs têm essa componente obrigatória. A matemática, a análise, a química, faz parte também da formação, são ditas as unidades de formação geral, que fazem parte também destes CTESPs. E por isso,
O que eu acho que nós temos que conseguir criar, e eu até vou dizer isto, e não quero ser mal interpretado, os CETESPs são criados como uma forma rápida de responder a uma meta. Porquê? Porque são cursos curtos, contam como formação superior, não dão um grau ou um diploma, mas contam para aquela que é a nossa meta de ter X% da população com formação superior. Sim. Mas depois é preciso que as instituições sejam responsáveis e que criem caminhos alternativos para estes alunos que, terminado o CETESP, não querem ir trabalhar, querem continuar a estudar. Obviamente que isto que o professor referiu é algo que para mim faz muito sentido, que é, nós temos, e já existem várias formas, por exemplo, o concurso para maiores de 23, titulares de curso superior, não só para a qualificação, mas para a requalificação, são fundamentais. Estamos a falar de caminhos alternativos fundamentais e que nós, de alguma forma, Sim. temos que conseguir estimular a população para voltar à universidade e voltar a fazer essa formação. Mesmo que seja ao nível do CETESP, e eu posso dar aqui exemplos extraordinários. Por exemplo, nós tivemos CETESPs à medida, feitos na nossa região para a Delta, especificamente de mecanização industrial. Porquê? Porque é aquilo que a Delta precisava. Estávamos no momento de criação das máquinas de ter em casa, aquelas máquinas de cápsulas, e precisava de muita gente ligada à parte da engenharia industrial, da engenharia mecânica, para trabalhar nesse setor. E nós fizemos um CETESP específico para a Delta, para aqueles trabalhadores. Com a empresa. E esses trabalhadores vêm, qualificam-se ou requalificam-se, mas já estão empregados. O CETESP foi feito na Delta, ou seja, nós íamos dar as aulas a Campo Maior. E o mesmo acontece com as outras empresas que falou? Exatamente. Com o mesmo sucesso? Com o mesmo sucesso. A diferença é que as outras empresas, estamos a falar de uma área que é uma área emergente. Temos muitos alunos ligados às tecnologias de informação que estão a terminar cursos profissionais nesta área e que querem ter uma oportunidade de continuação. Eu posso ajudar. Nós temos estes CETESPs em funcionamento há 4 anos e já temos uma percentagem significativa de alunos que entraram via CETESP e que já estão a concluir o mestrado de informática. Ou seja, já fizeram a licenciatura e estão agora na fase da redação da tese, não é? E por isso, eu acho que é preciso que nós, enquanto instituições, sejamos capazes de criar modelos flexíveis o suficiente para oferecer essa oportunidade aos alunos. Porque deixem-me só dizer isto, que eu acho que isto é muito relevante quando nós pensamos ou tentamos adaptar modelos. Este modelo funciona muito bem na Alemanha. Mas funciona bem na Alemanha porquê? Porque há na minha percepção e naquela que é a análise que eu fiz parte da equipa que em 2016 integrou uma comissão para a modernização do ensino superior politécnico em Portugal e fomos visitar vários países. E um dos países que visitámos foi a Alemanha, visitámos a Holanda, a Finlândia, a Suíça. Qual é a diferença? A diferença é a margem salarial. Porquê? Porque o aluno que faz um CETESP ganha X, o aluno que faz a licenciatura ganha X mais 2, o aluno que faz o mestrado ganha X mais 4. Quando nós fazemos isso, nós sabemos que os estudos indicam que tem a maior empregabilidade, o mestre tem a maior empregabilidade. Nós conhecemos esses dados. Mas a diferença na minha perspectiva, como é que nós olhamos para isto e motivamos as pessoas. É fácil lembrar. Há muito pouco tempo, e o Governo introduziu na legislação benefícios específicos aos funcionários públicos que tivessem formação avançada, mestrado e doutoramento. Até há bem pouco tempo, estamos a falar há 2 anos atrás, um funcionário público que decidisse fazer formação para ser mais capacitado, melhor funcionário, melhor colaborador, ganhava o mesmo no final do mês, não ganhava nada mais com isso. Fosse mestre ou doutor. Não tinha um prémio, não é? A introdução desta vantagem fez com que subisse muito a procura por estes cursos. E eu acho que é por aí. Luís Catalunos, vamos reintroduzir os dados do estudo sobre a questão da empregabilidade e também dos salários. Gostava que sublinhasse agora esse ponto. Muito bem. Então, nós olhamos para as taxas de emprego dos recém-diplomados, ou seja, aqueles jovens que terminam ou o secundário, ou uma licenciatura, ou um mestrado, e não continuam a estudar, e fomos ver, em termos de também comparativos com a União Europeia, qual é a empregabilidade deles, passado 1 a 2 anos e depois até passados 5 anos, para perceber até que ponto a empregabilidade era uma coisa estável ou era apenas passageira. Em termos de alinhamento com os outros países europeus, em termos da média europeia, a empregabilidade em Portugal não é muito diferente. A taxa de emprego jovem anda ela por ela muito próxima da média da União Europeia. Aliás, a longo prazo até a taxa de emprego até é bastante mais alta em Portugal do que na União Europeia.
Mas em termos de comparação entre alguém que tem um curso científico-humanístico ou tem um curso profissional e que entra no mercado de trabalho e não quer continuar a estudar, quem tem um curso profissional realmente tem uma taxa de empregabilidade maior, como era de esperar. As empresas procuram jovens qualificados e preparados para o mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade dos alunos no profissional que terminaram os estudos é de 72%, comparativamente com 58% dos cursos científico-humanísticos. Depois, quando vamos olhar para os licenciados, isto é passado 1 a 2 anos. Pois, ao fim de 5 anos. Ao fim de 5 anos. Então, ainda ao fim de 5 anos, primeiro olhando só para 1 a 2 anos. Ok. Portanto, os licenciados, a taxa de empregabilidade é de 75%, um bocadinho mais do que quem tem o curso profissional. Depois, ao nível do mestrado, a taxa de empregabilidade é realmente muito mais alta, é 88%. Exato. Passados 5 anos, será que estas empregabilidades aumentam? Sim, aumentam. E aumentam todas bastante. Quem tinha os cursos científico-humanísticos, a taxa de emprego é de 86%, profissional 88%, licenciatura 93% e mestrado também 93%. Portanto, há aqui um padrão, obviamente, de estabilidade e dos jovens conseguirem emprego. Mas no top, obviamente, estão aqui quem entrou no mercado de trabalho com mestrado. São os mais procurados e conseguem arranjar um emprego mais rapidamente. Certo. E depois isso como é que se liga à questão dos salários, que também está estudado neste policy paper? Pronto, e essa é a segunda parte importante do estudo, é não só olhar para a empregabilidade, mas também para os salários. Pronto. E o que é que nós vemos? Focamos apenas nos jovens, portanto, fomos olhar aqui para uma faixa etária ali à volta dos 25, 30 anos. Os licenciados ganham, em média, mais 28% de quem apenas terminou o secundário. Em termos de salários, apesar de quem tem o secundário profissional arranjar emprego mais depressa, em termos de salário, o salário não é muito diferente de quem tem o curso científico-humanísticos, mas depois os licenciados ganham mais 28%, e quem tem o mestrado, então, o salto face ao secundário é de 49%. Isto em valores médios, obviamente. Nós encontramos depois grandes diferenças entre áreas de estudo, e realmente há muitas diferenças. Certo, sendo que há uma nota importante metodológica, é que a vossa base de análise salarial diz respeito ao setor privado, portanto não inclui as bases de dados da administração pública, presumo por falta de acesso às bases. O Luís Catalão nos poderá confirmar isso ou não, porque é uma questão recorrente, mas portanto não estão aqui incluídos profissões, características do ensino, da administração pública, enfim, os médicos, professores, é isso? Exatamente, sim. Portanto, estes valores que nós olhamos são em empresas e, portanto, professores e médicos, e enfermeiros, que são os grandes empregadores do setor público, portanto, não estão aqui nestes cálculos. Os salários mais elevados nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são sobretudo as TICs, portanto, tecnologias de informação, matemática, estatística e engenharia, não é isto? Sim. Depois vem, para quem tem mestrado, saúde, gestão, administração e direito, digamos assim. Sim. Como é que enquadramos aqui a questão dos politécnicos? Gostava de ouvir, cruzando aqui a realidade dos politécnicos. Claro. Em termos dos politécnicos, nós não fazemos essa diferenciação. Aliás, acabamos por não estudar os cursos TESPs primeiro, porque, como já foi referido, uma grande parte dos alunos, quando conclui o TESP, não vai para o mercado de trabalho. Metade deles segue para uma licenciatura e, portanto, a informação que existe hoje em dia é até muito pequena para podermos tirar conclusões robustas. Em termos de diferenciação entre politécnico ou universitário, infelizmente há aqui um problema de dados também. Ou seja, nós fazemos uma avaliação dos salários em termos de grandes áreas e de cursos, mas em Portugal nós não tivemos acesso, e penso que a maior parte dos investigadores, e não existe informação ao nível dos cursos. Portanto, não consigo dizer, por exemplo, se um curso no Porto Alegre, qual é o salário médio. Essa informação não existe. Será que a empregabilidade destes cursos que estamos a falar há bocadinho é alta? Não existem esses dados. Portanto, esse tipo de informação... para comparar com outros institutos ou com outra realidade? No fundo, para poder comparar cursos, eu acho que isso é uma lacuna importante. Porquê? Primeiro, porque os dados existem.
os dados, a nível dos ministérios, esses dados existem. O Ministério da Educação tem todos os dados da educação, desde o ensino básico até ao ensino superior. Depois, os dados do mercado de trabalho estão, por exemplo, na Segurança Social, no Ministério do Trabalho, mas infelizmente esses dados, a utilização da ligação entre os dados da educação e do mercado de trabalho nunca foram disponibilizados e, portanto, não é possível dizer. Por exemplo, vamos ao portal do Infocursos, é um portal do Ministério da Educação que tem imensa informação, que permite aos alunos, por exemplo, olhar para as notas, as idades, mas vamos lá e depois queremos saber qual é o salário, qual é a empregabilidade. Não consegue. Infelizmente essa informação nunca foi disponibilizada. Tem dados sobre isto? Não, nós sobre o Politécnico de Porto Alegre temos seguramente, e o Ministério tem sobre todos, até porque, por exemplo, apenas para que se note, a acreditação dos ciclos de estudos e a revalidação da acreditação conta com esse fator como um critério. Ou seja, nós não podemos, os cursos não podemos propor cursos em áreas que tenham uma empregabilidade abaixo da média, há ali um conjunto de fatores e por isso tem que saber qual é a empregabilidade. Agora, uma coisa é a empregabilidade como é calculada pelo Ministério. Outra coisa é aquela que nos interessa a nós, e nós fazemos esse estudo através do Gabinete de Avaliação e Qualidade, do Politécnico, que é, eu não me interessa muito se o aluno acabou um curso de engenharia e conseguiu vir trabalhar para uma loja de roupa porque não consegue ter um emprego de engenharia. A mim interessa-me especificamente saber se aquela que foi a formação que o aluno fez lhe garantiu um trabalho na sua área de formação. Isso é aquilo... E tem dados sobre isso? Não, nós temos dados sobre isso, fazemos inquéritos a todos os alunos, passado 1 ano, passados 3 anos, passados 5 anos. E comunicamos isso aos alunos. Se for à página do Politécnico, tem lá a taxa de empregabilidade do curso. Nas áreas de exatamente, formação. Nós fazemos esse exercício. E como é que está essa adequação? É relativamente positiva. O Politécnico é uma instituição relativamente pequena. Não é? Nós temos 3.500 alunos e a média está em torno dos 90% ao fim de 3 anos. Ou seja, o aluno, ao fim de 3 anos, está empregado na área onde fez a formação. Mas depois nós temos que olhar para isto de uma forma muito transversal, que é, também é preciso ver, isto é feito uma resposta do aluno, eu não vou verificar à Segurança Social se ele efetivamente fez o curso de gestão do aluno, não é? Fez o curso de gestão e se não me diz que trabalha na área da gestão e não faz outra coisa. E essa qualquer, realidade é semelhante noutros politécnicos, pelo que tem noção? Eu acredito que sim. Pelo menos aquilo que são as taxas de empregabilidade que normalmente são disponibilizadas e são informadas aos alunos, andam sempre acima dos 85%. Agora, o que é que eu acho que importa ver aqui quando nós estamos a pensar em CETESPs e em licenciaturas e em processos? Quando nós olhamos para estes CETESPs, à partida, e falou-se aqui da questão do salário, eles eram formações que a sua proposta, ou seja, a proposta de uma formação nova numa determinada área, implica logo à cabeça que seja articulado aquela formação com um conjunto mínimo de empresas suficiente para garantir o número de estágios, ou seja, o número de alunos que o CETESP vai receber. Vou dar um exemplo. Se nós temos um CETESP na área da eletromecânica, eu tenho que ter protocolado com empresas na área de eletromecânica que vou ter lugares para colocar aqueles alunos a fazer formação em contexto de trabalho naquela área específica. E isso quer dizer que as empresas que se comprometem a fazer essa colocação têm a partir de interesse. Porquê? Qual é o objetivo da empresa? É poder ter um conjunto de alunos colocado para poder escolher os melhores, ou seja, numa lógica de busca por talento. Agora, o que nós sabemos é que, por exemplo, dando-lhe aqui o caso da IBM, a IBM ficou com todos os alunos que podia ficar. Aliás, até criaram um protocolo específico para ficar também com os alunos que decidem ir para a licenciatura, ou seja, eles são trabalhadores estudantes, vão para a licenciatura, mas continuam a trabalhar na empresa. Sim, devido à necessidade do mercado de trabalho. Porque eles precisam de técnicos qualificados. Vou dar um exemplo simples. Nós fazemos uma formação, um CETESP, numa área específica como SAP. A empresa precisa dos alunos, precisa daqueles profissionais. E está disponível, neste caso que eu lhe dei, concreto, a empresa paga as propinas do aluno e continua com o aluno nos seus quadros, como trabalhador estudante, e eles trabalham. Desses 48% que disse que saíam para a licenciatura, há muitos que agarram um lugar que podem ter direito no âmbito dessa vaga? Muitos que... Essencialmente nas áreas, vou-lhe dar exemplos muito concretos. Por exemplo, nós temos CETESPs na área da parte agrícola. Nós temos uma formação agrária forte. É muito comum
que os alunos vão fazer a licenciatura em Engenharia Agronómica já empregados, ou seja, já como trabalhadores estudantes. Porquê? Porque concluíram o CETESP, temos o CETESP em produção agrícola e agricultura de precisão, e o aluno termina aquele CETESP, vai fazer uma formação profissional num estágio, neste caso é formação em contexto de trabalho, durante 6 meses, e as competências que ele tem são valorizadas pelo empregador. Então o empregador, eu vou dizer, sujeita-se a ficar com um trabalhador que durante um período é estudante. Luís Catelo, eu aqui olho e ouvindo este relato eu penso que está adequado, os cursos estão adequados, então, porque eles têm a vaga que está contratualizada, eles às vezes acumulam até com a continuação dos seus estudos. Onde é que está o problema da desadequação? Porque afinal de contas estes cursos, por exemplo, nos politécnicos estão a funcionar. O problema está mais nas universidades? Eu não disse que havia um problema de adequação em Portugal. O mau exemplo era da Itália. E não estou a dizer que nós temos o problema da Itália, de todo. O que estou a tentar aqui alertar é que nós temos 2 metas em Portugal, em termos de grandes metas. Uma grande meta é aumentar a percentagem de alunos nos cursos profissionais no secundário. Aumentar de cerca de 40% para mais de 50%, 55%. E, ao mesmo tempo, queremos que a percentagem de alunos que concluem o ensino superior, não tem que ser logo a seguir, a terminar o secundário, que acompanhe o resto da Europa. Porque os outros países, apesar de nós já termos convergido para a percentagem de jovens que completam o ensino superior, convergimos para a média europeia, o facto é que todos os outros países têm esta tendência crescente e continuam a cada vez escolarizar mais a sua população. Portanto, nós não podemos parar, não podemos ficar satisfeitos de termos atingido... Uma das vossas recomendações são estratégias académicas mais flexíveis e prospectivas, exatamente para alinhar as vias de acesso e os percursos profissionais dos diplomados. Exatamente. E, portanto, como é que se conjugam as duas metas? Se há mais jovens a ir para o mercado de trabalho e não querem seguir logo os estudos, têm que voltar às universidades ou aos politécnicos. Portanto, aqui os dois tipos de instituições de ensino superior, os politécnicos e universidades, têm que ter formas de oferecer uma diversidade de cursos que atrai esses jovens. E, realmente os politécnicos têm um tipo de oferta muito ligada a estágios, às empresas, e podem fazer esse papel fundamental na atração desses jovens. E as universidades fazem menos? As universidades, há muitos cursos, chamados cursos clássicos, em que, por exemplo, não há estágios de licenciaturas, enquanto que, por exemplo, os cursos TESP são o que faz sentido. Esses cursos foram precisamente criados para terem uma ligação muito grande às empresas, às associações empresariais, locais. Portanto, tem um papel muito importante no próprio tecido empresarial regional. Enquanto que as universidades não têm propriamente esse papel tão grande, fazem uma preparação diferente. Mas que ferramentas poderia haver para concretizar? Se é preciso decretar também um conjunto de vagas obrigatórias, de saídas obrigatórias? Estou a tentar encontrar soluções para essa disparidade muitas vezes identificada, obviamente entre a saída do diploma e a entrada no mercado de trabalho. Sim. Como sabemos, hoje em dia a evolução tecnológica é assustadora para muitas pessoas. Há imensas tecnologias novas e há vários países que estão muito preocupados com o facto de novas tecnologias irem substituir os trabalhadores. Portanto, há aqui um desafio para as instituições de ensino superior. Para mim, a solução passa pelas próprias instituições, politécnicos ou universidades, serem elas próprias proativas e oferecerem cursos que acompanhem a tecnologia, as mudanças da sociedade, os desafios económicos. Portanto, a minha solução não é forçar, não é impingir soluções, é dar liberdade e obviamente, as universidades e os politécnicos têm que prestar contas. Portanto, quando eu falo de falta de informação, obviamente que todas as instituições fazem esse trabalho e fazem a sua promoção e a sua publicidade dos seus cursos. Agora, não há, esta informação obviamente não está centralizada. É preciso que esta informação seja divulgada para todas as famílias, para as escolas, os próprios decisores políticos que tomam decisões importantes em termos de investimentos. Eles próprios, penso eu, que também não têm esta informação de forma sistemática. Sim. Portanto, é importante, por um lado, haver a prestação de contas, mas, obviamente, que tem que ser dada liberdade e espírito de iniciativa às instituições
porque as mudanças são muito grandes. Seria muito mau haver um espírito centralizador em termos das iniciativas que se vão fazer nos próximos tempos. Falta tocar aqui num tópico que é relevante e sensível, que é a questão do financiamento, e aqui as vossas recomendações é no sentido daquilo que chamam ajuda financeira equitativa e um financiamento sustentável. Onde é que querem chegar, então? Pronto. Uma das coisas que nos chocou, e penso que também já não era novidade, mas que pode chocar, é quanto dinheiro é que chega às instituições de ensino superior em Portugal, comparativamente com outros países. E Portugal é onde se investe menos nas instituições de ensino superior. É dos países, até da OCDE, com menos investimento. E aqui, em termos de investimento total, quer seja privado, quer seja público. Portanto, as instituições de ensino superior em Portugal têm muito pouco investimento. Se Portugal se quer afirmar como uma economia com maiores rendimentos per capita, com maiores qualificações, obviamente que a educação é um motor essencial para o crescimento económico. E as universidades e os institutos politécnicos têm esse papel. Portanto, há aqui um problema, que é como é que conseguimos manter esta sustentabilidade de crescimento do ensino superior se depois não chega lá investimento suficiente. E o dilema é de onde é que vem o dinheiro? Quem é que paga? E, portanto, esse é o dilema principal. E há aí aqui a ideia de calibrar as propinas, inclusivamente. Isto tem a ver um pouco também com os custos associados ao ensino superior, é isto? Claro. Diferentes cursos, obviamente, têm diferentes custos. Assim como diferentes cursos têm diferentes impactos em termos de empregabilidade e em termos de salários. Portanto, aqui o dilema, que é um dilema que não é só português, mas é um dilema internacional, que é quem é que deve pagar. Devem ser as propinas, devem ser os alunos a pagar, porque um dos grandes beneficiários do seu curso vai ser o próprio aluno mais tarde, com salários mais altos. Aliás, Portugal, comparativamente com outros países, por cada euro que se investe, que um aluno investe no ensino superior, tem um retorno de quase 14 euros. Portanto, é de 1 para 14. É uma rentabilidade enorme. Poucos investimentos têm esta rentabilidade tão grande como este do ensino superior, e em Portugal é dos países que têm esta rentabilidade tão alta. E, portanto, a questão é... há sempre uma pressão para as instituições terem melhores cursos, obviamente que isso exige investimentos, e a dúvida é, obviamente que isto vai criar uma tensão. Portugal é um país com rendimento per capita baixo, e muitos jovens e muitas famílias não têm recursos para pagar. Os custos diretos em porcentagem do PIB per capita são elevados em Portugal. As despesas iniciais, eu penso que não estão aqui a incluir a questão da habitação, não é? Nós estamos. É um obstáculo evidente à entrada de muitos alunos no ensino superior, é isto? Exatamente, sim. Portugal é, em termos do seu rendimento, apesar dos custos, em termos absolutos, serem baixos, e as propinas, em termos absolutos, são baixas em Portugal, quando comparamos com o rendimento das famílias, é dos mais caros, os custos, sobretudo de entrada e custos iniciais de fazer ensino superior. Por isso é que o estudo, enfim, recomenda, se no futuro quisermos realmente financiar mais, e se esse financiamento vier, por exemplo, de propinas, é muito importante o sistema de bolsas. O sistema de bolsas para alunos com menos disponibilidade financeira tem que ser muito reforçado. É uma das recomendações exatamente do estudo. Luís Louros, gostava de ouvir sobre a questão do financiamento e também da questão das propinas, que também é relevante, e a forma como vamos fazendo esta equação. Lembrando, eu não sei, e poderá eventualmente trazer aqui este detalhe, este novo regime jurídico também, de certa maneira, poderá dar um... Sim, é assim, o novo regime jurídico traz questões que são relevantes para a reorganização do sistema de ensino superior português. Desde logo, uma das questões que nós falávamos também sobre a questão do estigma que existe relativamente ao profissional e que é preciso desconstruir. E para desconstruir só se consegue fazer isto com medidas ativas. O RGES vem trazer uma dessas medidas ativas, que é, ao longo de um tempo, houve... e há, embora seja cada vez menor, um estigma relativamente à questão da qualidade entre o ensino politécnico e o ensino universitário, e o RGES vem trazer esta correção, e passam a haver universidades e universidades politécnicas, porque efetivamente aquilo que é a oferta formativa, a acreditação, a formação, a qualificação do corpo docente, tem que ser igualmente reconhecida por uma agência que é independente, que é a A3ES, e por isso aquilo que é o requisito
parece-nos que é igual. Agora, depois o que é que varia? Varia aquilo que dizia bem o professor, que é a questão simples da forma como os cursos são ministrados. Ou seja, aquela que é a estratégia, aquela que é a estratégia e que é o enquadramento. Eu vou dar um exemplo simples. O Politécnico de Porto Alegre integra uma aliança europeia que se chama EU4Dual, que a visão é que os cursos devem ter uma formação dual. E dual no sentido de todos os cursos devem ter uma componente profissional aplicada, ou seja, todos os alunos devem saber fazer. E isto é uma temática que, em países, por exemplo, como a Alemanha, que tem taxas de produtividade imensamente superiores à nossa, é perfeitamente reconhecido e existe uma universidade, que é a nossa parceira, a DHBW, que foi criada pelo governo como resposta a uma reclamação latente da Mercedes, da BMW e da Bosch, que dizia que os engenheiros criados em grandes universidades alemãs chegavam às fábricas e não sabiam ser engenheiros, não sabiam trabalhar, não sabiam fazer as coisas. Tinham grandes conhecimentos teóricos, mas não podiam ser colocados à frente da produção, a coordenar a produção porque não sabiam fazer. Mas aí tem autonomia. Exatamente. A questão da autonomia que o regime jurídico E o GES o que vem fazer traz. É isto. E vem criar esta interoperabilidade em que, se uma universidade não politécnica quiser efetivamente criar um curso de natureza mais aplicada, também pode. Ou seja, o GES vem trazer, eu diria, esta flexibilidade e esta autonomia, que me parece positiva. Agora, nós temos que olhar sempre bem para aquilo que referi há pouco, que são os incentivos. E os incentivos são fundamentais. Quando o professor Cadão estava a referir a componente específica do financiamento, vamos pensar, os últimos, eu não quero fazer aqui nenhum erro, mas no último estudo, o estudo mais recente que eu li da OCDE, dizia que o ensino superior português tinha um subfinanciamento de cerca de 48% relativamente à média da OCDE. 48%. Enquanto se olharmos para o ensino secundário e básico, alinhamos bem com a OCDE, ou seja, aquele que é o financiamento do investimento. Nós, obviamente, discutimos isto com o Sr. Ministro. Quer dizer, é quase... E eu diria que, como o ensino superior é aquele que apresenta menos problemas ao nível da sua atuação, tem sido um bocadinho esquecido e tratado como parente pobre ao nível daquele que é o financiamento. Porque o que nós verdadeiramente fazemos, e estamos a falar nós, quando digo nós, são todas as instituições de ensino superior, quer universidades, agora as universidades politécnicas, quer as universidades tradicionais, o que é que nós temos? O que nós temos é um orçamento de Estado que paga em média cerca de 73% dos salários dos trabalhadores, que são funcionários públicos. Ou seja, as instituições têm que ser capazes de gerar receitas suficientes para cobrir não só aquilo que são os gastos gerais da instituição, água, luz, gás, transportes, mas ainda cerca de quase 30% do salário dos trabalhadores. E obviamente que isto coloca sobre as instituições, em vez de serem, eu diria, eu costumo utilizar muitas vezes uma frase junto da minha equipa que diz isto: só instituições que são estupidamente sustentáveis podem ser estupidamente criativas. Quem não é sustentável do ponto de vista financeiro tem que primeiro encontrar formas de pagar as contas. Não é de ser inovador, não é de ser competitivo, é de pagar as contas. E isto é um problema que o ensino superior português atravessa e que é muito importante que se resolva, porque senão corremos o risco de perder muito aquela que é a nossa competitividade. Agora, eu percebo isto, e quando nós discutimos isto com a tutela, a saúde também precisa de dinheiro, a defesa precisa de dinheiro, todos precisamos de dinheiro. Agora, não nos podemos esquecer que o ensino superior tem um papel fundamental naquela que é a competitividade do país e das regiões. E por isso, se não fizermos uma aposta forte, corremos o risco de perder competitividade a nível europeu. Já vou ouvir para fechar o professor Castelo Nunes sobre este tópico, mas ainda consigo, os Lourdes, esta preocupação que o estudo tem ao nível da ajuda para que ninguém fique para trás, a ideia de ajudar o financiamento para as bolsas de estudo por carência económica, esta necessidade de calibrar propinas. Deste ponto de vista, tem algum comentário a fazer em relação às recomendações? Eu acho que é fundamental a questão da calibração das propinas. Eu tenho que dizer isto, que é, eu consigo perceber perfeitamente aquela que foi a posição da tutela em aumentar ligeiramente, ou fazer uma proposta de aumento ligeiro, estávamos a falar na altura de 13 euros, se eu não estou enganado, do valor das propinas. Era passar uma mensagem, porque efetivamente nós podemos colocar a questão na lógica da justiça social, que é, faz sentido que as propinas sejam iguais para alguém que está no primeiro nível do escalão de IRS ou alguém que está no 10º. Quer dizer, se calhar não faz sentido. Se calhar
para uma família da classe média alta pagar 697 euros de propinas máximas, se calhar isso não faz sentido. Mas esse valor para a grande maioria, e esta é que é a realidade das famílias, tem um peso. E faz sentido este sistema de empréstimos que existe em vários modelos, um pouco por todo o mundo, com algum, por exemplo, peso público de alguma forma? Deixa-me dizer, eu tive a oportunidade de fazer o meu doutoramento nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um modelo muito específico de empréstimos para o ensino superior. Mas os alunos, quando terminam o ensino superior, têm rendimentos imensuravelmente superiores àqueles que acontecem em Portugal. Um aluno... Também tem dificuldades em pagar. Não, certo, mas o que eu estou a dizer é tem dificuldades em pagar, mas depois o pagamento é, como por exemplo o modelo do Reino Unido. Estamos a falar de um modelo que é progressivo. O aluno paga o empréstimo com base naquela que é o seu salário, ou seja, é só uma percentagem pequenina do salário que pode ir no máximo para aquele pagamento. O que eu estou a dizer é isto. Nós já temos uma classe jovem que tem dificuldade de sair da casa dos pais, tem dificuldade de, tendo emprego, de pagar a sua casa, de se fixar de forma independente. Não me parece que seja a melhor solução, pelo menos neste momento, colocar ainda sobre esses jovens a espada do pagamento de mais uma fração daquela que foi a formação que eles tiveram. Mesmo que não seja no formato que foi testado com pouco sucesso, a questão, houve financiamento bancário para este tipo de situações. Há outros modelos que não são da banca comercial, digamos assim. Eu acho que acaba sempre por ser um desincentivo. Eu acho que o sistema que foi agora e que está agora a ser implementado de revisão do sistema de bolsas é um sistema positivo, progressivo e que permite, pela celeridade que pelo menos nos foi transmitida, que estes custos que o estudo apresenta, que são custos muito significativos, são estes custos iniciais, é aquele arranque. O aluno chega e tem que pagar casa, mas tem que pagar logo 2 meses de caução e tem que pagar isto e tem que pagar aquilo, ou seja, há muitos custos associados que fazem com que isso seja quase um dissuasor do aluno poder ir para o ensino superior. E aquela que é a máxima que o Ministério tem utilizado, de que o sítio onde se nasce não deve condicionar à partida aquelas que são as oportunidades, eu acho que estamos todos de acordo. Como é que isto se materializa? Obviamente que, eu também costumo dizer isto, se nós não resolvemos o problema na origem, dificilmente vamos ter resultados. E aquilo que o professor evidenciou e que o estudo evidencia do subfinanciamento é muitas vezes também uma forma que impede as instituições de terem um trabalho mais proativo junto dos estudantes, mais proativo junto daquela que é. E depois nós discutimos muito, sendo marginal ao que temos aqui, a entrada do aluno no ensino superior. Mas depois nós temos taxas de abandono e de drop-off elevadíssimas, não é? Ou seja, nós conseguimos cativá-los, mas depois eles, se calhar, não, por isso mesmo, não conseguem ter o valor para este investimento inicial, estes custos, e acabam por abandonar. Vou só lembrar as percentagens de despesas de funcionamento das instituições em termos médios por estudante, estarão 35% abaixo da média da União Europeia. No financiamento, são as famílias a suportar 30% das despesas, o que compara com 13% na União Europeia. Professor, gostávamos de fechar aqui com a questão do financiamento. Deste ponto de vista, não sei, dos sistemas de empréstimos pode eventualmente aqui dar-nos algumas luzes em relação a outros modelos, mas nas recomendações está aqui, claro, propõe que o financiamento público do ensino superior seja feito em função dos ganhos para os indivíduos, sociedade e iniciativas de equidade. Qual é que é o modelo? Há um modelo ideal? Não há. Há vários modelos em vários países. Já aqui foi referido, por exemplo, Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Austrália. Realmente os custos de estudar no ensino superior são muito altos, mas também são os países em que os alunos têm um retorno mais alto. E, portanto, faz-se um grande investimento, mas também se tem um retorno muito alto. Nesses países, os alunos, de facto, têm que pedir emprestado. Muitos alunos e famílias têm que fazer empréstimos. O estudo fala sobre a questão de um sistema de empréstimos, mas não diz que essa é a solução. Eu acho que é importante, e o estudo não apresenta a resposta, é importante olhar para isso. Será que isto é um sistema que funcionaria em Portugal ou não? No fundo, ter um bocadinho tirar o elefante aqui da sala, porque eu, pessoalmente, não estou convencido que um sistema como funciona no Reino Unido, em que os alunos, depois de acabarem o curso, vão pagando o empréstimo aos bocadinhos à medida que o rendimento lhes permita pagar, não estou certo que isso seja uma solução viável sequer em termos administrativos, em termos de controle dos salários
em Portugal. Muitos alunos, quando acabam o superior, vão, por exemplo, para fora de Portugal. E, portanto, como é que depois pagava a dívida? Seria impossível controlar esses pagamentos. Portanto, não estou convencido que essa solução seja uma solução viável em Portugal, mas obviamente que era uma solução que em muitos países permite que os jovens beneficiem desse investimento, porque o investimento é caro, mas depois o retorno também é alto. Portanto, o grande dilema é como é que podemos levar mais jovens que neste momento não beneficiam desse investimento e de não fazer o superior, mas cujo retorno poderia ser muito mais alto. E o dilema é, o Estado neste momento tem uma dívida muito alta. Portugal é dos países onde se pagam mais impostos. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Sim, porque há um problema, porque de facto se queremos tirar os 30% das despesas das famílias, se queremos chegar aos tais 13%, enfim, aproximar-nos gradualmente da média da União Europeia, o Estado tem que aumentar o financiamento. Isso parece-me certo ou não? O problema é que estes países onde a percentagem que as famílias pagam é quase zero, há países em que os alunos nem sequer pagam para estudar no ensino superior, são países com rendimentos per capita muito altos. E, portanto, como é que países como Portugal conseguem suportar a 100% o ensino superior? Obviamente que Portugal não consegue fazer isso. Portanto, Portugal está aqui num equilíbrio entre uma contribuição privada e uma contribuição pública que gera benefícios para os indivíduos, mas obviamente também gera benefícios para a sociedade. Aqui estamos mais equilibrados com a Espanha, com a Itália e muito longe da Dinamarca e da Finlândia. Exatamente, no fundo é isso. E depois muito longe de países que são tipicamente os líderes mundiais em termos de ensino superior, como os Estados Unidos ou a Inglaterra, que são como nós fizemos os dois o doutoramento nos Estados Unidos, por alguma razão foi. Muito bem. Muito obrigado pela vossa participação, Luís Catela Nunes e Luís Loures. Falámos aqui de uma forma mais detalhada possível dentro do nosso espaço sobre este estudo, tendências, resultados e comparações internacionais sobre o ensino superior e emprego jovem em Portugal. O estudo está disponível no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo esta conversa na versão podcast do nosso programa. O programa da Capa Contra Capa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos voltar para falar sobre outro tema.